Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do ZetãoCast. E também eu falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora, que só toca música bacana por lá, além de ter programas de alta qualidade, sempre com viés conservador. Então vale muito a pena ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio, que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. É um tema bem recorrente aqui no ZetãoCast, eu sempre cito que é a questão do deboche que os esquerdistas têm para com a direita, para com os conservadores. Como assim? Porque eles ficam falando que conservador é tudo burro, tudo ignorante, são teóricos da conspiração, que faz fake news e todas aquelas bobagens que a esquerda e a mídia falam, né? Então, para esse episódio, eu não estarei sozinho. O ZetãoCast mais uma vez recebe Tef Ferrari, que é apresentadora lá do podcast do Movimento Conservador e também apresentadora do programa da Shockwave Radio, que é o Pare de Ser Burro, onde ela fala sobre narrativas aí da mídia, da esquerda e também fala aí das aquelas manchetes, aquelas matérias estapafúrdias lá da imprensa. Então, fique aí com a nossa conversa. Primeiramente, Tef, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no ZetãoCast. E eu queria falar assim, o tema, desse episódio aqui seria o seguinte, que os esquerdistas, eles falam que nós, assim, conservadores, eles falam que nós somos, todo mundo é burro, todo mundo é louco, faz teoria da conspiração, fake news e tal. E aí você fala bastante isso no seu programa lá da Shockwave Radio, né? Que é Pare de Ser Burro, então. Aham. Você tem, você tem a dizer. Então, bom, primeiramente, olá a todos os ouvintes. Obrigada, seu amigo Isentão, por ter me convidado. Eu fico muito feliz com o convite. Bom, é Nada. o seguinte, uma das táticas aí do socialismo é de envergonhar que as pessoas elas têm opinião própria, né? Então, essa coisa de sempre do militante ali da esquerda, daquele cara lá do comunista tal, ele fica tentando diminuir o outro, né? Diminuir, de repente, alguém da direita. Isso tudo aí passa pela cartilha do militante, né? Porque eles são, vamos dizer assim, histéricos, né? Tem até um livro do Lobachevsky, Ponerologia do Poder. Deixa eu só achar aqui esse livro. Cadê? Eu tava com ele aqui na mão. Aqui, ó, Ponerologia, Psicopatas no Poder. Nesse livro, ele argumenta um pouquinho sobre a questão dessa histeria, né? Então ele fala o seguinte, eu separei aqui uma página do livro para eu trazer. Ele fala o seguinte: quando um grupo de psicopatas cínicos e descarados assumem o poder na sociedade, a histeria, em proporções epidêmicas, se espalha na população. Então, por que eu falei isso, né? A gente está comentando aqui sobre a questão do esquerdista sempre chamar a gente de burro, sempre... Isso é a questão da defesa dele, né? São os sistemas automáticos de defesa. Então, ele é um histérico, ele não é vulnerável, por exemplo, à moral, como nós
né, conservadores seríamos vulneráveis à moral, então toda vez que pega na nossa moral a gente fica um pouco ressentido, mas ele não é vulnerável à moral, e ele não é vulnerável porque ele não tem uma consciência moral própria. A consciência moral do cara da esquerda, desse histérico, é a plateia dele. Então eles são muito vulneráveis ao medo, à derrota, à humilhação, porque se a plateia se volta contra ele, ele se sente super envergonhado, ele se sente intimidado. E aí o professor Olavo, ele comenta um pouco sobre isso, que ele fala que a consciência moral do histérico é como se fosse um HD externo, né? Então é através dos outros que você pega ali o cara da esquerda, né? Esse cara aí que tá com essa histeria coletiva. Então, como defesa, né, essa fragilidade dele em entender o mundo, em viver o mundo, e ele fica sempre se escondendo atrás de grupos, então você percebe, né, o militante ele tá sempre lá atrás do grupo das feministas, do grupo da militância negra, do grupo da militância X, Y, Z, né, ele não consegue atuar sozinho. É tudo muito forte para ele. Então, ele tenta, de repente, atacar e diminuir o outro justamente porque ele não consegue sobreviver ali naquela histeria própria. Eu entendo mais ou menos dessa forma. Não, é por aí mesmo, né? E aí tem a questão da mídia, né? A mídia, ela é praticamente toda composta por esquerdistas. Então, eles acabam fazendo com que aconteça o seguinte, que acaba, assim, como estamos aí num governo de direita, então tudo que esse governo fizer, tudo que fizer, falar, qualquer coisa, eles precisam levar para o ridículo. Sim. É aquela coisa eu falo, né, que é a cultura da literalidade, né? Tudo que eles fazem, assim, seja assim do presidente, ministro, até, né, parlamentar, né, de direita, assim, tudo que eles falam ou escrevem é tudo levado para a literalidade, como se fosse assim, fulano fala assim, chorei um rio de lágrimas. Aí vai lá, é deputado bolsonarista, fala que chorou um rio de lágrimas, especialistas dizem que isso é impossível um ser humano chorar um rio de lágrimas. É nesse nível. Então é isso que ficam falando. É por aí mesmo, que fica. Não, tem que cair, fazer principalmente cair no ridículo, né? Sim. Porque as questões culturais, né? Fala muito isso, né? Tem. Aí no carnaval tem o que tá vestido de. O Bolsonaro vestido de Bozo. Aí faz esse tipo de coisa, né? Só pra cair no ridículo. Sim, eles tentam ridicularizar as pessoas que eles discordam. E assim, a imprensa também assume um papel muito importante nisso, porque como a imprensa hoje, e não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, a imprensa, num geral, ela é toda canhota, ela faz esse papel. Inclusive, ela faz um outro papel de se retweetar, de se compartilhar, de se replicar, que, né, a questão da autofagia jornalística. Então, eles ficam disseminando essas mentiras, esses nomes. O que chega para fora do Brasil, por exemplo, é o mesmo que chega, por exemplo, do Donald Trump aqui no Brasil. Então, o que chega da imagem do Bolsonaro na Itália? Chega que ele é machista, que ele é misógino, que ele persegue homossexuais, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Então, eles Botafogo ficam na Amazônia. que ele bota fogo na Amazônia. Então, ficam contemplando essa imagem do presidente. E os jornalistas, eles têm um papel fundamental nisso, porque eles se replicam. Então, a partir do momento que eles começam a se replicar, o cara que recebe, de repente, a informação da Folha, do The Intercept, por exemplo, que eles escrevem em inglês. Quando o cara lá, o americano, o britânico, o australiano, sei lá, eles recebem um texto em inglês falando mal do Bolsonaro, qual que é o parâmetro que eles têm? Eles não têm parâmetro. Eles só têm aquele parâmetro. Então, eles acabam entendendo que é aquilo mesmo, que essa é a situação. E aí, é muito comum você ver nesses debates ou quando você refuta, que quando você discorda dessas pessoas, a própria Vera Magalhães no Twitter, quando você discorda, o Nando Moura também, que é o isentão lá, quando você discorda dessas pessoas, sempre vem algum tipo de retaliação. Só que essa retaliação não é uma retaliação que vem, tipo, em defesa. Eu fui atacado, logo eu vou me atacar. Não, não é nesse sentido. Eles retalham para te destruir, né? Eles buscam assim exterminar as suas crenças, a sua moral através lá dos assassinatos, porque eles sim fazem. Eles incubam mentiras, que aí quando são disseminadas, né, viram verdade, sabe aquela coisa de ficar repetindo mentira, repete mentira, uma hora a mentira está sendo tão repetida que virou verdade, né?
Então eles acabam não permitindo que você consiga rebater, né? Até porque tem muita gente da direita mesmo que fica com aquela bobagem de deixa cair no esquecimento. Não, tem que ir lá, tem que bater, tem que falar a verdade, tem que se defender, né? E aí, quando você finalmente consegue discordar, meu Deus do céu, tá censurando meu livre pensamento. Nossa, eu sou vítima. Então, É por aí mesmo. é aquele inferno, né? Eles se armam e eles têm, sim, a cartilha do militante, a cartilha ali que tá agindo sobre esses mecanismos automáticos de defesa deles, porque eles também têm a moral de grupo, a moral de plateia. Eles não se defendem sozinhos segundo o que eles acreditam, segundo as crenças. Não é isso. Eles se defendem atrás sempre desse manto protetor da plateia, esse manto de invisibilidade da mídia, enfim. É por aí mesmo, né? Porque é aquela coisa, a gente vai lá, rebate, né? Você falou da Vera Magalhães, ela somente fica nessa, né? Estão me atacando aqui no Twitter, estão atacando o Estado Democrático de Direito, estão atacando aí. É porque assim, o jornalista tem esse vitimismo todo, né? Eu fiz um episódio com a Camila Abdo falando sobre isso, sobre esse vitimismo jornalístico. Então aí é desse jeito. Atacou o jornalista, entre aspas, né? Falou, só rebateu o jornalista, pronto, é ataque. Pô, teve o caso aí do o Carioca, né? Ele tava vestido lá de Bolsonaro, né? Pro quadro dele, aí vestiu o banana, banana fruta mesmo. Aí pronto, aí não, isso aí tá debochando da imprensa. Aí perguntado do negócio do PIB, aí falou, não, o Bolsonaro é como se fosse assim, ele colocou assim o Carioca assim pra falar no lugar dele, tipo, pô, o Carioca fez palhaçada lá e pronto, é como se fosse, sei lá, o Carioca fazendo palhaçada fosse a própria opinião do Bolsonaro, ou algo do gênero. Não faz o menor sentido isso. Sim, inclusive nesse caso foi engraçado porque teve um jornalista militante, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas eu comentei dele num programa que teve aí no dia 6, lá no Pare de Ser Burro. Que ele comentou, porque o Bolsonaro ele chamou o Carioca para humilhar os jornalistas, mas aí quem é que pagou esse Carioca? Quem é que financiou Teve o isso. translado dele, né? Não sei o que. Aí o Carioca mesmo, que é o Marvio Lúcio, se eu não me engano o nome dele, ele comentou Isso. no Twitter, cara, na real, isso daí foi uma grande brincadeira, porque foi o meu furo, né? Ele colocou em letra maiúscula para dar uma zoada, lá pra Rede Record, porque vai lançar meu programa, né? Então, acabou que não era nada daquilo, foi uma grande brincadeira. E também foi a brincadeira porque o Bolsonaro ele deu a banana lá, né? Ele fez aquele gesto de banana para os jornalistas. Então ele foi lá, o Carioca foi lá e trouxe a banana justamente para zoar. Então não teve conteúdo racista, não teve conteúdo assim para humilhar ninguém. Foi uma grande brincadeira, né? Então se você perde a mão, eu acho que existem algumas coisas, né? As pessoas falam assim, mas isso não é postura de presidente. Mas qual que é a postura de um presidente, né? O presidente, ele precisa ser sempre sério, engravatadinho, ele, sabe, pudorado. Por que que a gente não pode trazer um presidente do povo, né? O cara, ele era do baixo clero, né? Ele sempre foi do baixo clero, acho que foi 25 anos que ele esteve ali como parlamentar. 28, por aí. Então, assim, é o tiozão do Zap, ele é isso mesmo, ele brinca, ele faz. E as coisas têm dado certo, né? O governo tem dado certo. Tem tantas iniciativas que estão dando certo aí na educação, né? Então, eu até participei de um evento que teve com o Abraham Weintraub, que ele distribuiu um monte de ônibus aqui em São Paulo para o translado das crianças. Tem a questão aí desse kit novo que está chegando, que isso é iniciativa do governo, não é iniciativa de prefeitura, como alguns lugares estão fazendo. Tem o Tarcísio, que, porra, eu acho que se a gente piscar, minha casa tá asfaltada. Sabe? Tipo, você encontra com o Tarcísio por aí, que é capaz dele asfaltar a minha casa. Né? Asfaltou meu banheiro. Meu Deus, Tarcísio, onde eu vou fazer xixi, sabe? Aí tem o Guedes na economia, que, porra, foi muito bacana o que ele conseguiu fazer com a reforma da Previdência, com todos esses ajustes que a oposição fez, que tudo isso. Mesmo assim, a gente conseguiu subir isso daí. A Damares também faz um trabalho incrível lá na questão da mulher, né, da cidadania, etc, etc. Claro que eu tenho algumas ressalvas com a Damares, me perdoe, mas
né, esse negócio que ela pega muito as mulheres ribeirinhas, eu acho que também existem outros públicos que ela pode atacar e, de repente, ajudar. Mas, enfim, eu acho que o governo, num geral, está fazendo um trabalho bom. E a esquerda, e aí, né, a esquerda no papel do jornalista, no papel da oposição, no papel daquele militante chato, eles tentam ridicularizar a gente, eles tentam diminuir a gente, eles tentam fazer chacota da gente, mas é muito, muito engraçado porque eles não conseguem fazer isso da forma que a direita faz. Então, eles atacam para não ser atacados, eles atacam daqueles problemas que eles mesmos têm, então sim aquela coisa batida do acuse do que você faz e xingue do que você é isso daí mesmo. E outra coisa é que a direita faz meme, né? Faz meme, né? Então a gente tem um humor, assim, que a gente não tá ligado ao politicamente correto. Então a gente manda cagar mesmo, a gente dá banana mesmo, e a gente faz as nossas palhaçadas. E a direita fica super frustrada, né? Porque não consegue. Então o ataque deles é falando aquilo que eles conhecem bem, que é falando de si. Então eles nos xingam de burro, nos mandam estudar, nos fazem isso, nos fazem aquilo. E é isso daí, né? Justamente, de repente, as dicas que eles mesmos não seguem, né? Exatamente. Você tocou no ponto, né? Essa coisa da postura do cargo, né? Que falam tanto porque o presidente Bolsonaro não tem liturgia do cargo. Assim, é aquela coisa, né? A gente fica sempre se perguntando o que é essa tal liturgia do cargo, né? Será que eu até né, falo, pô, muita gente coloca assim na opinião de jornalista e fala, não, o Bolsonaro não sabe, ainda não sabe o que é ser presidente. O que é ser presidente? É roubar, comprar o Congresso, comprar o jornalismo, é isso? Só pode. E também tem essa questão, né? Eles falam que realmente todo mundo da direita é burro, a direita é conservador, não é só assim, é o conservador, a figura do conservador é aquela pessoa que eles acham que é tudo de ruim, é uma pessoa retrógrada, atrasada, então aí o progressista que tem o monopólio da virtude, né? Como a Uhum. mídia ela tem muita gente progressista, né? Tem aqueles comunistas velhos de guerra, tem aqueles, mas tem é muito assim progressista e como eles acham né, o monopólio da virtude. Então qualquer coisa que conservador fale ou faça, eles acham que isso aí é escandalizante, né? Sim. É impressionante. E também acho que É, tem aquela questão da figura do conservador, porque acho que conservador não pode beber, acho que conservador não pode escutar música, acho que conservador não pode fazer aquilo, que o conservador tem que estar engravatado, lindo, maravilhoso. Não, não é assim, né? As pessoas, elas são normais, elas não precisam ter toda essa lisura do conservadorismo, enfim. E a questão do Bolsonaro sobre a liturgia do cargo, poxa, pega aí a era PT, como é que foi, né? Então, teve até uma piada no Twitter que falaram, porque o Bolsonaro colocou um palhaço no lugar no local ali para se falar, etc, né? E aí, o que foi a Dilma, né? Então, o Lula colocou a Dilma. O que era a Dilma? Falando sobre estocavento, falando pra gente saudar a mandioca. Então, por aí. era uma grande palhaçada também. Né? Então, a palhaçada ali na era PT não é questão de, mas aí vocês têm sempre que falar do PT, mas a gente precisa relembrar. Porque se a gente não Com começar a certeza. contar a nossa história, se a direita não contar a história sob a ótica da direita e sobretudo a ótica da verdade, porque nós falamos a verdade, a história não vai ser contada. E aí quem vai contar a nossa história é Petra. Então, assim, na era lulopetista, acontecia uma infinidade aí de barbaridades. Era a Dilma sendo colocada ali naquela posição que ela não tinha a menor ideia do que tinha que fazer ali. A Dilma era quase o Tiririca. Se você não sabe o que o presidente faz, eu vou lá e descubro. E eu acho que essa mulher não Por descobriu aí. até hoje. E falam isso do Bolsonaro, que curioso, né? Falam isso do Então. Bolsonaro. Então veja que sempre eles fazem exatamente, né? Eles replicam aquilo que os próprios erros, né? Então o Lula comprou o Congresso, o Lula fez ali todo aquele financiamento com jornalistas, tinha desvio de dinheiro do Odebrecht, tinha desvio de dinheiro aí
das petrolíferas, tinha, né, mandava dinheiro para as ditaduras comunistas, fazia isso, fazia aquilo, não sei o que, fazia um absurdo. E o Bolsonaro, que é o cara que... não, porque ele foi visto, não sei o quê, porque o porteiro do prédio falou do seu Jair, porque o cara é do Uber. Então, veja, tudo que a esquerda, assim, de modo geral, ela pontua e ela faz emergir para a realidade, são fantasias. Porque as coisas não são nem comprovadas, né? E muitas das coisas que às vezes são trazidas como verdade, que aí são, né, travestidas de fake news, o povo está rebatendo. Então, graças a Deus, o povo hoje está assumindo uma postura de ir lá e de rebater e de falar, de xingar a Vera Magalhães no Twitter, de falar, não, eu não concordo com isso, eu vou parar de assistir a Globo, eu não quero comprar esse jornal, eu só vou comprar esse jornal aqui se for para ser sanitário do meu pet. Então as pessoas, elas estão acordando, né? As pessoas, elas, graças a Deus, elas estão rebatendo. Até porque a gente não pode deixar a esquerda falar, porque se ela fala sozinha, ela fica com o monopólio da fala também, né? Por aí. Como era antigamente. E é justamente as redes sociais que estão fazendo que aconteça isso, que a mídia, não falo só a mídia, mas assim, a esquerda em geral, assim, os meios culturais, eles saíram da zona de conforto que estavam. É por isso que eles têm que ridicularizar tanto a figura do conservador, principalmente na cultura. Hoje em dia, Tess, não sei se você reparou, mas eu vejo que a gente fala tanto de lacração tal coisa, lacração na cultura tal, e eu vejo que justamente isso, eles precisam lacrar, justamente que estão entrando num estágio de desespero, de pura histeria, como você falou no começo. Sim, sim. Estão bem histéricos, porque se tivéssemos assim se eles estivessem na zona de conforto, eles não estariam fazendo tantos ataques assim, faria uma coisa ou outra, mas eles não atacariam na questão cultural, não partiria para o deboche, tudo é deboche, tudo é escárnio. Assim, ele tá falando do carioca vestido lá com o Bolsonaro. Aquilo ali, como ele não fez uma zoeira, ele não fez nada assim, escarnecendo o presidente, aí pronto, ele é pago pelo governo, ele é, sei lá, Sim. sósia do presidente, foi como um escudo ali da imprensa. Mas, por exemplo, o Marcelo Adnet foi lá no carnaval, aí sim, ele foi para escarnecer o Bolsonaro. Tinha carro alegórico escarnecendo o Bolsonaro. Aí eles falam que isso é humor, isso aí é liberdade de expressão, porque eles têm essa visão de que eles estão, com o Bolsonaro, estão numa ditadura teocrática neopentecostal fundamentalista. Não, e assim, eu falo sempre isso no podcast, vídeo, eu sempre uso esse termo, mas isso não parece uma hipérbole assim, da minha parte, mas não é. Os esquerdistas falam isso mesmo. Então, estamos vendo uma ditadura neopentecostal fundamentalista cristã teocrática. Fala assim. Uhum. Exatamente. E a questão dos carros alegóricos ali, que teve o escárnio do presidente, isso daí é a questão do Tribunal da Exceção, né? Então, teve até uns debates aí recentes da questão da feminista, que alguma mulher tinha sido atacada, não lembro exatamente qual que foi o assunto, o tema disso, mas a feminista pegou e falou: não, mas essa mulher aí não presta. Essa daí ela não é tão digna assim de receber meu apoio, né? Porque era uma pessoa da direita, né? Então a própria Damares, com a questão lá do estupro que ela sofreu quando ela era criança, né? A tentativa de suicídio dela, tudo isso. As feministas, elas não acolhem. Porque é uma mulher de direita, é uma mulher que tem aí a religião dela. Então, não interessa para o movimento, né? Não interessa para o movimento feminista. Isso daí é o cúmulo do absurdo, porque os movimentos, as militâncias, né? Seja feminista, seja a militância negra, seja a militância homossexual, eles não estão nem aí para o indivíduo. Eles não querem nem saber. Eles estão cagando para o que está acontecendo com o indivíduo em si. O negócio deles é a pauta. Então, se for privilegiar a pauta, beleza. Se não for, dane-se. Tanto que até de casos de homossexuais,
todas as vezes que um homossexual apanha, seja porque for ou morre, claro, ninguém deseja isso para outro ser humano, mas toda vez que acontece isso, eles fazem um escarcéu. Agora, quando, por exemplo, o homossexual se suicida porque ele não estava bem, porque ele estava em depressão, porque ele estava em dúvida sobre a própria sexualidade dele, se realmente era isso que ele queria, se não era, de repente ele já fez a transição, não tinha mais como voltar. Recentemente teve uns 2, 3 casos aí de pessoas trans que ficaram arrependidas. Cadê a militância divulgando isso? Militância não tem interesse em divulgar isso, não. Porque isso daí vai contra a agenda deles, né? Mas assim, eu não falo em divulgar para poder boicotar eles. Na verdade, divulgar porque, é um cara da nossa comunidade que tá em sofrimento. Por que eu não vou abraçar esse cara? Por que eu não vou acolher a dor desta pessoa? Porque eu, enquanto movimento, eu deveria acolher esse cara. Mas se o meu movimento não tem interesse no indivíduo, ele tem interesse na pauta, aí dane-se o cara. Né? Então é sempre essa coisa do tribunal da exceção, né? Então, se você tá dentro, beleza. Se você não tá dentro, aí você não presta, você tem mais é que se ferrar. E a outra questão que você trouxe também, você falou, não é só a imprensa. Realmente, não é só a imprensa. As plataformas hoje nos censuram. As plataformas hoje, elas trabalham contra a gente. Né? Então, essa coisa de, nossa, vocês ficam aí se doendo por causa de um selinho de verificação. O selinho de verificação muda completamente a vida no Twitter. Ele muda completamente a forma como você lida com a plataforma. Porque a partir do momento que você é verificado, você pode postar vídeo mais longo, você, de repente, pode ter uma opinião mais assertiva, mais direta, mais hostil, vamos dizer assim. Porque o cara que não tem o verificação, se ele falar qualquer coisa, se ele falar jovem é merda, pronto, acabou. Nessa regra nova aí do Twitter, ele já é bloqueado. Então, assim, a gente tem que ficar tentando achar o caminho aí desse labirinto dessas plataformas, que toda hora eles mudam as regras do jogo, né? Então, o labirinto, a saída pela direita, de repente, quando você tá indo pela direita, ele muda ali o caminho e a saída fica lá para a esquerda. Então, é muito difícil a gente sobreviver nesse universo da esquerda, porque tudo é um monopólio grande da esquerda. Sim, a esquerda ataca culturalmente. E eles atacam há muito tempo, isso dentro e fora do Brasil, né? Esses grupos da esquerda, né? Esses grupos canhotos, eles agem, né? Começou lá atrás, então a gente tem os resquícios disso, né? A Dilma aqui no Brasil, por exemplo, o Olavo de Carvalho até falou, quando ela foi impeachmentada, né? Empichada, etc., isso daí não foi uma vitória da guerra, né? Foi uma batalha que a gente ganhou. Então a gente ganhou aquela batalha, que foi o impeachment, mas a guerra a gente não ganhou, porque tudo já estava dominado pela esquerda. A cultura estava dominada pela esquerda, o jornalismo estava dominado pela esquerda, as faculdades, as universidades estavam dominadas, então as rádios, tudo estava dominado. Então, assim, a gente tirou aquela figura de poder de cima, mas e embaixo? Né? O que ficou? A mesma coisa com o Bolsonaro. A gente elegeu o cara, mas e o Congresso? E o STF? E todas as falcatruas aí que estão sendo feitas dentro da imprensa? E as plataformas que não nos ajudam? E não sei o que. Então a gente não tem nada. Né? A gente está construindo ainda a direita. Né? Então esse é uma discussão que eu acho que tem sempre que trazer para cada pessoa que está nos ouvindo, de repente, fazer o seu papel. Tentar aí travar essa luta, nem que seja lá num comentário falando, a Globo mente. Esse pouquinho, porque aí outra pessoa vê seu comentário, aí chega em outra, aí o alcance vai para essa, vai para aquela, e pronto, a gente começa a construir. Além disso, a gente tem sim que estudar, a gente tem sim que ler, a gente tem sim que procurar. Agora, se você não gosta, se você não curte, cara, arruma outra coisa. Sabe, vai fazer artes marciais para você treinar aí sua resiliência, para você, não para você socar ninguém, mas para você ser uma pessoa melhor, sabe? Para você lidar melhor com a vida, com os problemas e com o universo no geral, porque o cara da esquerda, ele não lida bem. Então, se a gente conseguir treinar algumas coisas em nós mesmos, sabe? A gente começa pelo menos a entrar aí na disputa, né? É verdade, né? Você falou de verificação, né? Não, que é cada gente aí que
É realmente importante na direita, tem, eu falo no Twitter, né? Assim, muita gente tá com trocentos seguidores e nada, né? Agora, assim, é só colocar jornalista de esquerda, claro, e colocar assim fazer algum vitimismo. Pô, lembra aquele gordão lá que foi na Fátima Bernardes? Sim. Ganhou ganhou seu de verificação. O negócio dele é lacrar e fala que não tem. O cara entala na cadeira e não, ele vai lá pra Fátima Bernardes. Assim, Sabe quem ganhou o né? selo de verificação? Lembra que teve um jornalista, acho que da época, que fez uma reportagem com a esposa do Eduardo, que ele se passou por um homossexual e aí ele foi lá procurar atendimento? Não sei, Claro que sei. ele tentou fazer isso para expor ela, para de repente ver se ela dava uma opinião ali controversa, né? Até porque pelo Conselho Regional de Psicologia hoje no Brasil não existe a questão de cura gay. Então, se ela tentasse fazer alguma coisa, se ela tentasse falar alguma coisa, se ela desse a entender alguma coisa, ele poderia escrever isso e ainda prejudicar ela. Então, esse jornalista que não tinha nem 1.000 pessoas ali seguindo ele conseguiu o selo de verificação por causa dos ataques que ele recebeu contra a matéria bosta que ele fez. Então, assim, ele É, fez uma matéria que foi um vexame, e aí as pessoas começaram a criticar ele, e ele ganhou o selo de verificação. Então, assim, é um absurdo isso. não, é verdade. Sim. Não, falando sobre, assim, agora para finalizar, assim, sobre essa questão da diferença, né? E a diferença entre a esquerda e a direita, né? Quanto você falou que a esquerda ela fala assim, não, eles têm essa coisa de grupos, de movimento, tal coisa, e quando não pensa no indivíduo, já a direita é o extremo oposto, né? Eles só pensam na questão do indivíduo, né? Tipo, sei lá, alguém assim da direita, sei lá, apanhou, alguém tem risco de vida, essa coisa assim. Ah, não, fala assim, não confio no fulano, não vou falar nada não. Não sei o que. Essa é a diferença. Quando fosse o esquerdista, da questão do jornalismo, né? Jornalismo, assim, qualquer besteira eles estão falando que é ataque ao jornalismo, ataque à democracia e vai lá, todo mundo se mobiliza ali da classe jornalística. Agora na direita não. Tem gente que aí acontece alguma coisa, né? Fala, não, isso aí, não confio no fulano. Fulano é filho da mãe. Não sei o quê. O cara, sei lá, tá com risco de vida, assim. Uhum. Eu acho que uma das coisas, claro, a direita ela tem muito a melhorar, tá? Eu não acho que a direita hoje no Brasil seja perfeita, ela tá muito longe disso, muito longe. Acho que a gente tem que sim ainda galgar muito aí para conseguir alcançar o conservadorismo mesmo, chegar aí em algo muito melhorado, né? Porque até a ideia do conservadorismo é o melhor ajuste social, né? O que a gente de repente contempla aquilo que é benigno para a sociedade. Então, acho que aos pouquinhos a direita vai conseguindo fazer esses ajustes para a gente ir se melhorando, né? Para a gente de repente não ter uma visão mesquinha para alguns casos, né? Para de repente a gente ser um pouco mais aberto em alguns casos. Claro, a esquerda ela é totalmente aberta. Então, se a mulher considera uma questão de saúde pública matar crianças dentro do seu útero, para a esquerda tudo bem, porque é uma questão de saúde pública da mulher, que eles dizem, né? Agora a direita já não. Então a Sei. direita tem sim aquela coisa de a vida, né? A vida é importante. Então, vamos atrás disso. E aí eu acho que a gente deve ainda galgar aí para poder chegar no nosso melhor possível, nosso melhor estado possível. E aí direita tem a questão da responsabilidade muito forte. Então, a direita ela responsabiliza o indivíduo. Se o indivíduo errou, ele vai lá e fala: "Ó, você tá errado". Se o É por indivíduo aí mesmo. acertou, ele vai lá e fala: "Você tá certo". E aí, por que que a direita é opressora, ela oprime? Justamente porque ela tem a questão, o valor, né, dentro, os princípios em relação a essa responsabilização de atos
muito forte, coisa que a esquerda não tem, ela delega a responsabilidade. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso também. De repente, a direita não é tão unida, mas ela, de repente, não é tão unida porque ela responsabiliza muito assim, ela dá responsabilidade ao outro, ela não responsabiliza o outro. Ela te atribui a responsabilidade que você tem naquilo. Então, aí cabe ao indivíduo, né, assumir a sua responsabilidade e lidar com isso, né? Então, ter resiliência, ir atrás, ou se defender se for um caso de injustiça, né? De repente, pô, vocês estão me atacando, isso daqui não convém, ou de repente eu tô precisando de ajuda e ninguém tá me ajudando. O Alan dos Santos fez isso mesmo esses tempos atrás. Aí ele falou, pô, eu tô aqui sendo perseguido, me ferrando e ninguém tá indo atrás de mim. Pô, então vamos lá, vamos entender a história e a gente faz. Então, eu acho que existe, sim, a desconfiança, e eu acho que essa desconfiança é muito característica do conservador, desconfiar de tudo, e também foram anos e anos aí que a gente foi enganado, que, né, fizeram o que quiseram de nós. Então, acho que esse perfil aí, de repente, mais egoísta, vamos dizer assim, é um perfil que eu acredito que ao longo do tempo vai mudar, mas ele não vai mudar de forma que ele não cobre a tua responsabilidade das coisas. Eu acho que a cobrança da responsabilidade é algo muito forte aí, porque é um valor moral, né? Então, acho que quando pega aí nesses valores morais, eu acho que a direita ela costuma ser mais firme mesmo, e eu, particularmente, não acho errado. Com certeza, né? E, assim, fazer o último comentário, eu falo assim, a gente fala tanto, eu falei aqui, tá falando da direita, a direita realmente, essa falando de responsabiliza, né, da coisa de responsabilidade, né? Eles não têm assim, no médio, essa questão de, fulano errou, fulano, né, se diz aí de direita errou, o outro descasca mesmo. Assim, tem essa questão, na esquerda não, eles são mais unidos. E tem uma questão do seguinte, o esquerdista, ele não conhece a direita. Provavelmente nos meios culturais, eles tentam colocar aquela coisa da falácia do espantalho. Eles colocam aquela coisa, né? É o tema aqui, né? Que fala que conservador é burro, conservador é ignorante, da direita assim, só tem, faz teoria da conspiração. E dessa forma. Esse é a falácia do espantalho. Então, é isso que coloca. Aí o esquerdista ele não entende a direita. Ao contrário, aqui da gente que a gente fala, pô. Principalmente aqui eu falo no podcast, aqui no podcast, no seu, lá no Movimento Conservador, lá no seu programa na rádio, a gente fala sobre essa questão. O esquerdista é assim, assim, assado, né? A isentosfera é assim, assim, assado. Já lá o pessoal da esquerda eles falam, não, eles só ficam batendo nessa tecla. Direitista é burro, ignorante, teórico da conspiração, acabou. Eles compram as narrativas prontas, né? Então os caras, tá vendo? Eles não tem nem competência para criar as próprias, né? Então eles caem nessas fantasias, né? Teve uma coisa que você falou, porque o esquerdista é mais unido. Eu não acho que ele seja mais unido, não, porque a lacrosfera, às vezes, ela buga, né? Então, essa coisa do politicamente correto, às vezes buga todo mundo ali, né? O cancelamento. É engraçado isso, é muito bom. Então, acho que tem, sim, essa questão. O esquerdista, ele não é tão unido, não. Ele tá muito aí preso. E aí, por que ele tá preso com essa coisa do cancelamento? Ele tá preso com essa coisa do cancelamento porque é hostil demais você ir contra o grupo, você ir contra a plateia. Então, chega num estado que a plateia começa a brigar com ela mesma nessa questão do politicamente correto, né? É verdade. Então Tef, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Zentoncast. Muito obrigado. Pô, gostei muito de estar conversando aqui com você. Aí foi muito bom ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite, adorei participar. Pode me chamar mais vezes e um beijo, um abraço aí para quem nos ouviu até agora. Então, muito obrigado por ouvirem. Até a próxima. Tchau!